fechado. Amém. Isaías 53, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subido como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras ou feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matador, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por isso, o juiz opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez justiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Amém. Senhor, nós te louvamos, agradecemos a Ti pela Tua bondade, pela Tua graça, agradecemos pelo Teu amor, agradecemos que Tu és Deus, Tu és Senhor. Nos reunimos aqui, Senhor, juntamente com os nossos irmãos, nesse local onde separamos para Ti, onde consagramos a Ti, Senhor, para aqui, Senhor, entoarmos louvores a Ti, buscarmos a Tua face, a Tua direção. E aqui, Senhor, nós pudéssemos compartilhar a Tua palavra, e aqui nós estamos reunidos, Senhor, pedindo ao Senhor que o Senhor esteja falando aos nossos corações, Senhor. Fala conosco, Senhor, que Teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, de visitar a cada um, a cada vida, Senhor. Transforma-nos, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, venha a ser vivenciada por nós, que haja mudança, transformação em nossas vidas, entendimento, Senhor, daquilo que o Senhor quer para nós, ó Pai, não daquilo que nós queremos, Senhor. Nós precisamos fazer a Sua vontade, sermos agradáveis ao Senhor. Abençoa também aqueles que nos assistem através das redes sociais, ó Pai, que Teu Espírito Santo também esteja falando a cada um, convencendo o Senhor do pecado, do erro, da justiça, ó Pai. Visita nossos vizinhos ao redor da Tua igreja, Senhor. Abençoa a igreja infantil, cada criança, cada lar ali representada. Abençoa as tias auxiliares. Nós Te louvamos, Senhor, e agradecemos a Ti, Senhor, porque o Senhor tem sido bom. Muito obrigado, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua grandeza. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Eu quis ler esse texto, antes de nós entrarmos no texto, eu quero compartilhar com vocês lá em Gálatas, capítulo 5. Porque nós temos que entender que um dia o Senhor Jesus, Ele se fez maldito por nós. Porque um dia Ele decidiu morrer na cruz por nós. E ali a palavra de Deus diz que Ele foi moído, que Ele foi transpassado pelas nossas iniquidades, pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Nele não havia beleza, não havia formosura, porque Ele morreu ali na cruz. Ele se entregou por nós para nos dar vida e vida abundância. O que eu quero dizer para você, o que nós precisamos entender, e nós não podemos deixar de entender, é que o sacrifício de Jesus na cruz por nós foi completo, foi totalmente completo. Não é necessário ser feito mais nada, porque o Senhor Jesus já se fez tudo ali na cruz por nós. Então não tem que se ajudar, ter mais algo para acrescentar. Não, a morte dele foi completa, na cruz o sacrifício dele foi completo. E através da sua morte nós passamos a ter a salvação da vida eterna. E isso é explicado na Bíblia pela graça. A graça, o que é graça? É um favor imerecido. Nós não merecemos esse favor, mas Deus decidiu a nos amar. Deus decidiu se entregar por nós.
a morrer ali na cruz por nós, voluntariamente, Ele decidiu a se entregar por nós, essa graça, porque nós não merecemos o castigo, a morte do Senhor ali na cruz do Calvário, mas Ele se fez maldito por nós, para nos dar vida e vida e abundância. Então, quando nós entendemos assim, nós temos a salvação da vida eterna, isso é chamada graça. Então, nós somos salvos através da graça, não é mérito, não é por nosso mérito, mas é pela graça. Então, a morte ali, a morte vicária do Senhor na cruz do Calvário, ela foi perfeita, ela foi completa. Não é necessário que a gente faça mais nada para termos a salvação. É evidente que nós temos que crer no seu sacrifício na cruz do Calvário, reconhecemos como nosso único Senhor e suficiente Salvador, mas a morte dele foi completa. Não é necessário que a gente faça mais nada. Ele morreu na cruz, mas eu tenho que fazer. Não, você não tem que fazer nada a não ser crer e acreditar que é o Senhor. Essa é a diferença. Amém? Então nós temos que ter esse princípio em nossa vida. Quando nós dizemos que nós somos crentes, que nós somos evangélicos, né? É porque nós cremos no quê? Na morte de Jesus na cruz do Calvário. É esse o princípio da nossa fé. Porque um dia Ele se fez maldito ali por nós. Por quê? Porque a Bíblia fala que todo aquele que era pendurado no madeiro ou numa cruz, ele era maldito. Então Ele se fez maldito por nós, para que nós tivéssemos vida. Amém? Então esse princípio nós temos que ter no nosso coração. Tudo que nós precisamos foi feito na cruz. Tudo que nós precisamos foi feito na cruz. O Senhor Jesus fez tudo ali por nós. E hoje nós temos que o quê? Receber aquilo que Ele tem para nós, entregar a nossa vida e deixar Ele agir, dar liberdade para Ele que Ele possa agir na nossa vida e possa nos conduzir, mudar a nossa vida, mudar a nossa história, porque muitos de nós sofremos por anos, porque não entende que o sacrifício de Jesus na cruz ele é suficiente. Então somente eu tenho que crer. Há um cântico que diz, né? Basta somente crer, né? Acho que é da Cassiana, não sei de quem é, mas basta somente acreditar no que Deus irá fazer. Não é isso? Mas é mais ou menos isso. Mas nós temos que, nós precisamos acreditar. Então quando nós acreditamos, nós entendemos que Ele se entregou na cruz por nós passamos a ter a salvação da vida eterna. E eu quero compartilhar com vocês aqui de Gálatas capítulo 5. Amém? Gálatas 5 diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Muito bem. Para a liberdade que o Senhor nos libertou. A palavra de Deus diz que antigamente nós éramos escravos. Nós éramos escravos dos delitos e pecados. Nós estávamos num amaranhado de trevas. Então nós estávamos totalmente separados do Senhor. Então, para a liberdade que o Senhor nos libertou. Então Ele nos libertou para que nós tivéssemos a liberdade no Senhor. Uma liberdade em viver a vida que o Senhor tem para nós. Então nós éramos escravos outrora do pecado, não é? Nós estávamos entregues às trevas, totalmente perdidos, e o Senhor nos libertou. Então a Bíblia diz assim, João capítulo 8, versículo 32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muitas vezes nós usamos, a maioria das vezes nós usamos esse versículo de João 8, 32 para falarmos com pessoas que são dependentes químicos, né? Drogas, enfim. Mas o contexto verdadeiro desse versículo é que o Senhor nos libertou do mundo das trevas, onde nós estávamos perdidos. Então Ele diz, conhecereis a verdade vos libertará. O que é conhecer a verdade? Quando nós conhecemos a palavra de Deus, entendemos que Jesus é nosso Senhor, entendemos que Jesus se entregou na cruz do Calvário por nós, que Ele morreu ali por nós passamos a ter uma nova visão, nós passamos a ter uma libertação da nossa vida, que nós andávamos em trevas, nós andávamos separados do Senhor. Então quando eu entendo que a palavra de Deus tem muito mais para nos oferecer, para nos dar do que a nossa vontade, quando eu entendo que o Senhor tem muito mais para nós, que Ele quer mudar a nossa história, que Ele quer transformar, que Ele quer que nós sejamos pessoas felizes, que Ele quer nos dar uma vida e vida abundância, e o desejo do Senhor é que nós estejamos com Ele, não somente todos os dias, mas quando nós partimos daqui.
Então diz assim: conhecereis a verdade. Quem é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. E quem é a palavra? A palavra de Jesus. Então, quando nós entendemos que Jesus é o Senhor, nós verdadeiramente nós somos livres. Versículo 36 do capítulo 8 diz: e quando o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, quando existe uma entrega total na nossa vida ao Senhor, quando nós entendemos que Ele é o nosso Senhor e Salvador, quando nós entendemos o seu sacrifício na cruz do Calvário, nós nos entregamos a Ele, nós damos liberdade para Ele agir na nossa vida. Porém, quando nós não temos esse entendimento, há restrições na nossa vida. Então, fases da nossa vida, áreas da nossa vida, que nós não entregamos totalmente ao Senhor. Mas quando eu entendo que Ele é o Senhor, que Ele vai cuidar de mim em todas as áreas da minha vida, então eu entrego as minhas finanças a Ele, porque eu dependo dEle. Eu entrego o meu casamento a Ele, porque é Ele quem vai nos direcionar, que vai nos guardar, que vai cuidar de mim, que vai cuidar da minha esposa, que vai nos conduzir. Eu entrego a educação dos meus filhos, eu entrego o meu trabalho ao Senhor. Nós vamos entregando todas as áreas da nossa vida, deixando Ele agir. Então, quando o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, porque há um novo entendimento. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com as coisas desse mundo, mas transformai-vos para a renovação da vossa mente, para que saibeis e experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que o texto quer dizer? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Antigamente, o sacrifício era feito através de um cordeiro, através do sacerdote. Então se trazia um cordeiro, se levava para o sacerdote, ele imolava aquele cordeiro, e o cordeiro levava o pecado. Hoje não. Hoje o nosso pecado o Senhor Jesus levou. Então, meu novo entendimento é que eu sei que eu não vivo mais debaixo da lei, mas eu vivo debaixo da graça. Eu fui liberto. Então, toda a nossa vida, tudo aquilo que nós precisamos, está no Senhor. Então, quando eu entendo que Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, é Ele quem muda a nossa história, há uma transformação, um novo entendimento. Meu entendimento hoje, olha, não é no passado. Eu não tenho mais que fazer uma oferenda, eu não tenho mais que fazer uma oferta, ou eu não tenho que fazer uma troca com Deus, porque Jesus fez tudo. Glória a Deus. Então, quando nós entendemos, nós passamos a ter uma vida diferente. Então, a palavra diz: foi para a liberdade que o Senhor vos chamou, para que nós fôssemos libertos. Libertos do que? Libertos da treva, onde o pecado ele não tem mais domínio sobre a nossa vida. Versículo 2 ele diz assim: eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo nada vos aproveitará. Na antiga lei, que na antiga lei, a lei mosaica, o homem ele era circuncidado no 8º dia, e aquele que não fosse circuncidado, ele não cumpria a lei. Então o início era a circuncisão, e deveria se cumprir a lei. Então, aquele que se circuncidar, aquele que ele voltar para a lei, aquele que ele pegar parte da lei, ele está separado do Senhor. Nós não podemos viver pela lei, nós temos que viver através da graça. Então, tudo aquilo que nós fazemos através da lei, nós estamos nos afastando do Senhor, porque Ele consumiu tudo ali na cruz do Calvário. A lei, ela foi cumprida, Jesus cumpriu ali na cruz. Quando Ele morreu ali na cruz do Calvário, toda a lei foi completa, cumprida ali. Jesus cumpriu a lei. E hoje nós vivemos pela graça. Então Ele diz assim: se você se deixar circuncidar, porque havia alguns da lei mosaica, dos sacerdotes ali, dos fariseus, que queriam que os apóstolos, que eles se circuncidassem. Então, se vocês não se circuncidarem, vocês vão ter uma vida com Deus, vocês vão ter aliança com Deus. E não é isso que o Senhor diz, não é isso que a palavra do Senhor diz. Versículo 3, ele diz assim: de novo vos testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Toda a lei. Então, se nós praticarmos um dos itens da lei, nós temos que cumprir toda a lei. Separados estamos do Senhor. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Por isso que eu comecei dizendo que a morte de Jesus ela foi completa aí na cruz. Nós não precisamos fazer mais nada a não ser crer, somente crer, acreditar.
Então, quando nós vemos hoje, há muitas igrejas, por exemplo, que fazem as festas de antigamente. A festa da Páscoa, a Páscoa como era antigamente. É errado nós fazermos a Páscoa como era antigamente, né? Porque ninguém hoje mata o cordeiro, né? Então se faz uma Páscoa baseada no que era a antiga aliança. A nossa aliança está em Cristo Jesus, que é a ceia do Senhor, não é? Então muitos vão para a festa do Yom Kippur, ou festa das cabanas, ou festa das tendas, como queira. Então se fala, não, isso é quem é judeu, sabe? Então existe, vamos dizer assim, o que mais nós temos familiaridade, é o católico, o crente e o judeu. Então, quem é o católico? O católico, ele tem as suas restrições e não segue a palavra de Deus do seu completamente. Quem é o judeu? O judeu, ele segue a religião judaica. Ele é judeu, é um religioso. Não tem nada a ver com o crente. É totalmente diferente. E muitas vezes nós enganamos, porque o camarada ele é judeu. Ele é um religioso, ele vive na lei. Pela lei ninguém será salvo. Pela lei nós não seremos salvos. Então ele é judeu. Não quer dizer nada. Ele segue uma religião, como qualquer outra religião. O judeu, ele está separado do Senhor. Nós só estamos reconciliados com o Senhor. A palavra de Deus diz que nós somos reconciliados com Cristo, através de Jesus, da morte dele na cruz do Calvário. Quando nós não entendemos, nós não recebemos, nós estamos separados. Então não é porque a pessoa é judeu, não. É judeu, mas e aí? Não existe judeu. Às vezes algumas pessoas dizem, judeu messiânico. Ou ele é judeu messiânico. Quem é messiânico? É acreditando no Messias. Não existe judeu messiânico. Ou é judeu, ou é messiânico. Ou é judeu, ou é crente. Não dá para você ser as duas coisas. Quando é judeu, se cumpre uma religião. A religião judaica. Todos os credos, tudo aquilo que a lei determina. Esse é o judeu. Então não tem como nós conciliarmos. Então, ou é judeu, ou é crente. Ou é judeu, ou é messiânico. Não existe judeu messiânico. Então, todos aqueles que se apresentam diante de Deus, é através da salvação em Cristo Jesus. Amém? Estão entendendo até aí? Amém. Muito bem. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Nós precisamos deixar bem claro que a nossa vida ela está em Cristo. E tem havido hoje muitos boatos através da internet. A internet ela é uma boa fonte de informação, mas é uma fonte que nos dá muitas informações erradas também em relação à palavra. Então a palavra de Deus diz, olha, quando dizerem assim, eis aí o Filho do Homem, aí Jesus está aqui, Jesus está ali, não acredite. Quando disser que é o fim do mundo, só Deus sabe. A palavra de Deus que guia e ora, só o Senhor sabe. Então não adianta fazer previsão, que o ano que vem, daqui 10 anos, 20, 30, Jesus vai voltar a levar a sua igreja. Nós não sabemos. Nós não sabemos, Deus não deu essa ciência para ninguém. Só o Senhor é Senhor, somente Ele sabe. Então nós temos que viver a nossa vida buscando a Ele, tendo uma vida de integridade ao Senhor, uma vida irrepreensível diante do Senhor, para que a gente possa gozar, desfrutar daquilo que tem para nós. Gálatas capítulo 3, versículo 10, assim: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas do livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Consegue entender? Quem quer viver pela lei tem que praticar todas as obras da lei. Todas as obras da lei. Não é só uma, não é só circuncidar, não é só fazer a Páscoa, não é só participar de uma festa de Yom Kippur, ou das cabanas, não. É seguir toda a lei. E pela lei, ninguém é justificado diante de Deus. A palavra de Deus diz isso. Ora, é evidente que pela lei, versículo 11, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Qual fé? Em Cristo Jesus. A minha fé é que Jesus morreu na cruz do Calvário. Eu não vi,
mas eu creio que Ele morreu na cruz para me salvar, para a vida e vida abundância. Então essa é a nossa fé. Então nós somos justificados através da fé, que é a graça. Então pela lei. Então não existe isso. Ah não, porque agora está o modismo aí do candelabro. Ah, não sei o que, vamos ver. Candelabro. O que tem a ver o candelabro? Você pode até usar um candelabro aqui como ornamentação. Não estou desfazendo, mas é simplesmente como ornamento. Não tem efeito para nós como salvação. Então, quando nós pegamos objetos e colocamos objetos, achando que esse objeto vai nos aproximar de Deus, nós estamos cada vez mais longe, cada vez mais distante, porque nós estamos a um certo ponto negando a nossa fé. Consegue entender? Então, objetos nos separam do Senhor. Então, a palavra diz que é pela fé. Então, quando nós entendemos, nós reconhecemos, nós agimos, andamos de acordo com a fé. Não são os nossos propósitos, não. É a nossa fé. É a nossa fé. Não é o meu dinheiro, não. É a nossa fé. Não é aquilo que eu sou, aquilo que eu estudei, não. Não é isso. É a minha fé. Por mais letrado que se possa ser, por mais conhecimento que se tenha, por mais propriedade que você tenha, bens materiais que você tenha, por mais dinheiro que você tenha, o dinheiro ele pode te dar um certo gozo, uma certa tranquilidade, mas de maneira nenhuma vai te aproximar de Deus. Jamais, não se engane, nunca se engane, jamais, nunca faça um voto dizendo: Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou ofertar tanto. Ah, Senhor, não, meu irmão, não faça isso. Isso é voto de quem não conhece a Deus, quem está totalmente separado de Deus. Nós andamos pela fé. Nós andamos pela fé. Glória a Deus. No capítulo 2 aí de Gálatas, no versículo 19, diz assim: porque eu, Paulo dizendo, mediante a própria lei, morri para a lei. Eu, mediante a lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aleluia. E esse viver agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Aleluia. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Se a justiça for pela lei, a morte de Jesus foi em vão, não valeu para nada. Entende? Então, o nosso entendimento tem que ser de acordo com a palavra, né? De acordo com o que pessoas falam. Homens falham, homens erram. Então, não importa se eu costumo dizer se é o padre, se é o bispo, se é o arquebispo, se é o papa, se é o pastor, se é o apóstolo, se é o bispo também, não importa quem seja. O que a palavra diz? A referência não é o homem, a referência é Jesus. A nossa fé não pode estar firmada em homens. A nossa fé não pode estar firmada em igrejas. A nossa fé tem que estar firmada no Senhor, na palavra do Senhor. Então nós não podemos ir prestar um culto a homens. Nós não podemos ir a uma igreja porque é confortável, isso, aquilo. Não, eu vou para ouvir a palavra de Deus, para estar em comunhão com Deus, para buscar o Senhor, para ter experiência com o Senhor, para aprender a caminhar, a ouvir a voz de Deus, aquilo que Deus vai falar comigo. É por isso que nós congregamos. Agora, nós não podemos congregar com segundas intenções. Eu não posso congregar somente para ter interesse. Versículo, voltando lá em Gálatas, capítulo 5. Só repetindo 3 para efeito de contexto. De novo testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar a lei. De Cristo, presta atenção nisso, de Cristo vos desligardes. De Cristo vos desligastes. Vós que procurais justificar-vos na lei, da graça caístes. Entende? Consegue entender como é grave? Às vezes a gente não dá a ênfase, não presta atenção em pequenas coisas. Às vezes nós pegamos um amuletozinho que existe, né? O coluna do tempo. Se aquela coluna vai mudar a tua vida, vai abençoar? Não, meu irmão.
Você está caindo na graça. Está caindo na graça. E todos nós temos esse entendimento. Todos nós. Note bem, a palavra do Senhor diz assim, que Deus não toma ninguém por inocente. Deus não toma ninguém por inocente. Porque o mesmo Espírito Santo de Deus habita dentro de você. O Espírito Santo de Deus nos convence, nos mostra, nos alerta, abre o nosso entendimento, abre a nossa mente do erro, do pecado e da justiça. Então não tem como nós errarmos. Às vezes, eu estou com uma dúvida não é de Deus. Começa por aí. Está com dúvida? Não faz porque não é de Deus. Ora a Deus e Deus vai te responder. Busque na palavra, busque orientação. Não é? Por quê? Porque nós temos que ser agradáveis a Deus. E ele diz aqui, da graça caístes. Cai da graça. É estarmos separados do Senhor. Versículo 5 ele diz assim, porque nós pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Qual a justiça? Sermos justificados diante de Deus pelo sacrifício do Senhor. Ele nos justificou. A Bíblia fala que nós somos santificados. Fala Deus diz assim, que dos nossos pecados o Senhor não se lembra mais, que Ele jogou no mar do esquecimento. Então aquilo que nós éramos, se nós viemos a pecar, os nossos pecados Ele já pagou na cruz do Calvário. Todos os nossos pecados Ele levou ali na cruz do Calvário. Nós já fomos santificados. Nós não vivemos mais debaixo do pecado. Então nós precisamos ter sabedoria e entendermos que nós precisamos nos posicionar. Então aquilo que não agrada a Deus, aquilo que eu não devo fazer, eu não posso fazer. Eu tenho que entender que aquilo não agrada a Deus. Se não agrada a Deus, não é bom para mim. Por quê? Porque eu vou deixar de ser abençoado por Deus. Vou deixar de ser abençoado por Deus. E muitas vezes nós vamos vivendo e levando as coisas de qualquer maneira com Deus. E com Deus nós não vivemos de qualquer maneira. Com Deus nós não vivemos de qualquer maneira. Com Deus nós devemos nos acertar. Porque Ele é o único que pode nos abençoar. Ele é o único que pode mudar a nossa história. Ele é o único que pode nos guardar. É Ele que vai estar conosco. A palavra do Senhor diz que Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Ou seja, bem presente. Ele está conosco em todos os momentos da nossa vida. Ele não se aparta. Nós entendemos que Deus Ele ama o pecador. Ele não concorda com o pecado, mas Ele ama o pecador. E Ele está sempre disposto a estender a mão, a salvar, a libertar, a curar, a transformar, a restaurar, a renovar. Nós temos que ter a disposição e entendemos que nós somos carne, nós somos falhos, e nós nos humilharmos diante do Senhor e falar: Senhor, tem misericórdia na minha vida, porque eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor, me ajuda, está difícil, eu tenho falhado, eu tenho errado. O apóstolo Paulo dizia que o bem que eu quero fazer eu não consigo. Mas o mal que eu não quero fazer, ele está sempre junto de mim. Quer dizer, eu não quero errar, mas acabo errando, acabo fazendo. Eu costumo dizer, Deus olha para mim assim e fala: ô Renê, de novo? Não é possível. Outra vez, o mesmo erro. Até quando? Até o dia que Ele me deu. Porque nós erramos, nós falhamos. Ou nós pensamos, nós já falhamos. Sabe? Então nós precisamos andar em constante vigilância. A palavra de Deus diz que o Espírito ele milita contra a carne. Então nós somos tentados, atentados pela nossa própria vontade diariamente. De repente você está até aqui dentro da igreja e vê um pensamento totalmente errado. De onde veio esse pensamento? Não sei, mas repreende. Ora, o Senhor me ajuda. Porque pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor, o amor do Senhor. Porque a palavra de Deus diz que Cristo nos amou primeiro. Nós não merecíamos ser amados da maneira que o Senhor nos ama. Nós temos uma grande dificuldade de amar a pessoa que está ao nosso lado. A gente parar e analisar, você vai falar: poxa, a minha esposa, nós somos casados há 45 anos. Muitas vezes os defeitos dela me incomodam.
Muitas vezes os meus defeitos incomodam ela. Nós amamos, mas muitas vezes o defeito a gente cobra defeito, a gente questiona o defeito, a gente aponta o defeito. Nós temos dificuldade de amar as pessoas com os seus erros, mas Cristo nos amou da maneira que nós éramos. Por isso nós temos que ter um novo entendimento. A palavra diz que nós temos, lá de Romanos 12, diz que nós temos que ter um novo entendimento, uma nova maneira de ser, uma nova maneira de enxergar, uma ótica diferente. É aquela história do copo de água, né? O copo de água pela metade. Esse copo. Então, se eu perguntar para algumas pessoas, vai dizer, esse copo está quase cheio. Outras pessoas vão dizer que ele está quase vazio. Depende da maneira que nós olhamos. Mas nós precisamos olhar para as pessoas da maneira que Cristo nos olha. A maneira que Cristo me enxergou. Da maneira que Ele me viu. Ele me viu com amor sem olhar para os meus defeitos. Ele te viu com amor sem olhar para os seus defeitos. Sem nos julgar, sem questionar, sem nos condenar. Que Ele nos amou. Indiferentemente da maneira que nós andávamos, da maneira que nós vivíamos. Então a nossa ótica, nós olharmos para as pessoas, tem que ser da maneira que o Senhor olha. Da maneira que o Senhor vê. É olhar com amor. É olhar com amor. Independente daquilo que a pessoa venha fazer. Nós não vamos concordar com muitas coisas que se façam de errado. Nós não precisamos nem aqui numerar o que é errado para a gente. E muitas vezes, coisas são erradas para nós, não são erradas para outros. Eu aprendi que antes de eu me converter, eu fazia algumas coisas que eram erradas. Mas pela vivência do mundo, aquilo que era feito no mundo, era normal se fazer. E você não enxergava na ótica de Deus. Mas quando nós temos um encontro com o Senhor, quando nós tomamos uma posição, recebemos como nosso único Senhor e Salvador, ou seja, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, para que Ele venha ter domínio sobre a nossa vida, para que Ele venha cuidar de nós, aí nós passamos a ter uma outra ótica, uma maneira de ver da maneira que Deus quer que nós vejamos. Então aí você passa a ver coisas que você fazia, que nós fazíamos, que eram aceitáveis, que nós concordávamos, e hoje o que nós vemos que nós condenamos, que nós não aceitamos, né? Porque a nossa maneira de ver, ela é diferente hoje. Nós vemos de outra maneira. Então há uma mudança, uma transformação. Isso é a graça do Senhor que faz na nossa vida. É o poder do Senhor, é o Espírito Santo de Deus agindo na nossa vida. Então nós entendemos que nós precisamos praticar e nos aproximar do Senhor em todos os âmbitos, em todas as áreas da nossa vida. Em tudo aquilo que nos cerca. Nós precisamos tomar cuidado e andar segundo a vontade do Senhor, para que nós sejamos cada vez mais agraciados por Ele. Versículo 7 diz assim: vós corris bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Muitos andam no caminho do Senhor, têm uma vida com o Senhor, uma vida de crescimento espiritual, uma vida de bênçãos, né? Uma vida de realizações, conquistas com o Senhor. Não falo quando nós falamos conquista, entenda bem, não é somente a conquista material, não é a conquista financeira, não é um bom emprego, não é isso. As nossas conquistas, muitas vezes, é porque nós crescemos espiritualmente. É que você passa a ter experiências com o Senhor. Quando você tem uma experiência verdadeira com o Senhor, que você sente a presença do Senhor, eu posso dizer para você, sem medo de errar, que não existe nada nesse mundo, não existe dinheiro nesse mundo que pague o valor que é a experiência com o Senhor. Não existe nada de mais gratificante do que você sentir a presença do Senhor na sua vida, o agir do Senhor. Você sentir a presença do Senhor, não tem nada que pague, não há dinheiro nesse mundo. A presença do Senhor na nossa vida. Então ele diz assim: vocês corriam bem, quer dizer, vocês estavam caminhando bem, segundo a vontade do Senhor. Vocês estavam caminhando bem. O que aconteceu? Que fizeram que vocês deixaram de obedecer à verdade. Então, essas pedrinhas de tropeço que nós vamos tendo ao caminhar na nossa vida cristã, esses entulhos que estão sendo colocados, é quando nós passamos a pegar coisas
pequenas coisas que não estão na cruz. Quando nós afastamos os nossos olhos do Senhor e nós passamos a pegar coisinhas da lei, costumes da lei, jeitos, maneiras de falar, maneira de agir, até maneira de vestir de algumas pessoas que vêm de lá da lei. Então se começa a colocar na nossa vida: ah, mas se eu fizer assim, então não, meu irmão, é isso. A palavra do Senhor diz que o Senhor quer que nós sejamos obedientes ao Senhor, que nós sigamos a Ele da maneira que Ele quer, segundo a sua palavra, segundo a sua vontade. Nós vivemos hoje no período da graça, no período da graça. Nós não vivemos mais debaixo da lei, é na graça. E ele diz, versículo 8: essa persuasão não vem daquele que nos chama. Esse engano, vamos chamar de engano, esse engano não vem do Senhor. Um pouco de fermento leveda toda a massa. O que quer dizer? Nós sabemos aqui, todos conhecem o que é fazer um pão, não é? Uma massa, uma pizza, uma massa que você faz, você põe um pouquinho de fermento ali, ele vai contaminar, vamos dizer assim, dar crescimento em toda aquela massa. Uma pitadinha de fermento, ele leveda toda a massa, ele fermenta toda a massa. Aquela massa vai ter um crescimento, ela vai, ou às vezes até vai desandar por causa do fermento. Então diz, um pouquinho de fermento, ele vai contaminar toda a massa. Um pouquinho de, quando nós nos afastamos, coisinhas que nós pegamos, ele vai nos contaminar. Porque pouco a pouco nós vamos acrescentando coisas na nossa vida que não é aquilo que o Senhor quer. Você pode ver, não vou citar aqui nomes, mas você pode ver em algumas igrejas que cada dia é um tipo de coisa. Cada dia é uma coisa. Cada dia é uma coisa. Por quê? Porque as pessoas têm que ser presas naquilo. Porque se não for naquilo, e aí? Quando nós entendemos que a palavra aqui diz que a palavra do Senhor é o suficiente para nós. E as pessoas têm dificuldade em entender que é só a palavra que nos satisfaz. É só a palavra que muda a nossa história. É só a palavra que transforma a nossa vida. Versículo 10, ele diz assim: confio de vós do Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele que for, sofrerá condenação. Aquele que nos incita a andarmos errados segundo a vontade de Deus. Isso que o texto quer dizer. Aquele que ele faz com que nós venhamos a nos afastar, ele vai sofrer a condenação. Porém, nós temos os nossos olhos abertos através do Senhor, onde nós entendemos que quando nós notamos que aquilo não vem do Senhor, nós nos afastamos. Esse é o dever do cristão. Nós não contaminamos, não sermos contaminados. Amém? Nós não permitimos coisas que não vêm do Senhor, venham nos trazer, seja na nossa vida, pedra de tropeço. Né? Porque lá na frente, certamente nós vamos cair. Que nós vamos nos afastando, as pessoas vão se afastando. Vão se afastando, uma hora uma coisa, outra coisa, aí deixa de orar. Não, eu não preciso mais orar, porque agora esse microfone aqui, ele está fazendo tudo por mim. Então o microfone que vai restaurar meu casamento. Eu comprei, eu paguei. Não é nada disso. O microfone morreu com você na cruz. O microfone não vai mudar a tua vida. O microfone é engano. Nós somos enganados e nós somos engodados porque o diabo é astuto. E a palavra de Deus diz que o diabo, ele vai usar pessoas em nosso meio. O diabo, ele vai usar pastores, ele vai usar líderes, falsos profetas, igrejas, irmãos de Cristo, para nos levar distante do Senhor. Esse é o papel dele. Esse é o papel. Então ele quer nos contaminar, ele quer levedar a massa, ele quer que nós percamos a visão. A nossa visão sempre tem que ser na cruz. Tudo que você for fazer, olhe para a cruz. Será que isso que eu estou fazendo agrada ao Senhor? Quer dizer, a gente para e pensa assim: Jesus, ele entregou a sua vida, ele é Deus, ele é Senhor, ele se fez homem,
nasceu do ventre de uma mulher, para viver entre nós, para que nós conhecêssemos e reconhecêssemos que Ele é Deus, Ele é Senhor, foi morto na cruz pelos nossos pecados. Então hoje eu olho e entendo, poxa, Jesus Ele morreu na cruz por mim, para que eu tivesse essa vida, então eu fizesse isso. Então a morte dele não foi suficiente, eu tenho que ter um microfone. Quer dizer, não é suficiente orar a Deus e Ele fazer, eu tenho que ter um amuleto. Não é racional. E o texto de Romanos 12 diz que o nosso culto ele tem que ser racional. Nossa razão, nosso entendimento, nosso conhecimento. Então quando eu olho, eu falo, mas peraí, eu tenho que fazer isso para que eu seja salvo? Ninguém me falou que Jesus, quando morreu na cruz, faltava mais alguma coisa. Ninguém me falou que quando Ele morreu na cruz, se eu não fizesse isso, aquilo, ou isso, eu não seria salvo. Não, o que a palavra diz? Que eu tenho que crer, eu tenho que confiar, eu tenho que acreditar. Que a graça do Senhor, o favor imerecido, é que vai mudar a nossa história. A lei, para nada mais serve. A lei não serve para mais nada. Toda a lei foi consumada na cruz. E através da sua morte, nós passamos a ter a salvação da vida eterna. Ele diz assim, versículo 11: eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilasse o que vos incita à rebeldia. Quer dizer, aqueles que incitam você a ir para um caminho errado, ensinam você a fazer as coisas erradas, que eles se mutilem, que eles se matem, que eles tirem a própria vida, que eles vão sofrer a condenação. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. É para a liberdade que Cristo chamou. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes sérios uns dos outros pelo amor. Essa liberdade aqui que o Senhor diz, as pessoas dizem assim, tem um jargão que se usa em igrejas, que diz, o Cristo é a liberdade e tal. Então a pessoa, vou dar aqui um exemplo assim, a pessoa vira cambota, faz isso, faz aquilo e tal, não é essa liberdade. Não é essa liberdade. Essa liberdade é a libertação da nossa escravidão que nós éramos. Amém? Nós estávamos escravos, nós éramos entregues. E hoje nós somos libertos. É para essa liberdade que o Senhor chamou, liberdade em Cristo Jesus. Para experimentarmos aquilo que o Espírito Santo nos traz. Porque não a liberdade da carne, não dá liberdade à carne. Porque a lei, ela se cumpre em só um preceito a saber: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vedes que não sejais multamente destruídos. Amém? Amém? Então, a palavra do Senhor diz que nós temos que amar uns aos outros. Esse amar da mesma maneira que Cristo nos amou. Se olhar para os nossos defeitos, se olharmos para os defeitos da pessoa, se olharmos aquilo que ele tem, o que ele não tem, costuma-se dizer que é muito fácil nós olharmos para aquele que é bonitinho e cheiroso, né? Então a gente tem uma grande facilidade com isso. É muito fácil se amar o rico, não é verdade? Mas o necessitado se tem dificuldade, não, meu irmão. Diante de Cristo, todos nós somos iguais. E nós nunca podemos esquecer, um dia nós vamos estar na glória, e aquele irmão vai estar junto conosco. O rico, o pobre, o cheiroso, o que não é cheiroso, não importa. O feio, o bonito. Então nós precisamos amar, a ser cordial, saber nos dar para as pessoas, a chorar. É muito simples, é muito fácil a gente sorrir, a gente se alegrar com aqueles que se alegram, Paulo diz, alegrarmos com os que se alegram, e chorar com aqueles que choram, não é? É muito fácil nós nos alegrarmos.
Mas nós temos uma grande dificuldade em passar a dor daquele que está passando a dor. Passar junto com o irmão, estar ao lado da dificuldade. Na hora da bonança, da fartura, da alegria, é muito fácil, é muito simples. Nós sermos convidados para ir numa festa é uma bênção. Mas quando é convidado para visitar alguém que está doente, aí, puxa vida, mas justo amanhã não dá. Não é verdade? A gente tem essa dificuldade, o ser humano tem essa dificuldade. E o Senhor fala assim: amarás o teu próximo. O novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei. Então amarás o teu próximo. Versículo 16 diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a vontade da carne. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Amém? Eu vou parar por aqui. Aí, se você quiser continuar lendo o texto, você vai ver os frutos do Espírito, os frutos da obra da carne. Mas, meu irmão, nós precisamos entender: Cristo morreu na cruz por nós, para que nós tivéssemos vida e vida abundância. Cristo morreu, e a palavra diz que Ele nos resgatou da lei. Nós somos resgatados da lei. E nós passamos a viver no período da graça. Nós vivemos no período da graça, nós não vivemos na lei. Então nós não podemos, hipótese nenhuma, de maneira nenhuma, nós pegarmos coisas da lei para colocarmos junto na nossa caminhada. Ah, eu preciso de mais isso aqui. Não, meu irmão. Tudo que você precisava, Jesus fez na cruz. Tudo que você precisava, Jesus fez na cruz. Você não precisa mais matar um cordeiro, não precisa mais circuncidar, não. Você tem que crer, confiar, andar segundo a vontade do Senhor, buscar o Senhor, orar, estar na presença dEle, ler a palavra, se agradar dEle. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará aquele que deseja o seu coração. Amém? Vamos orar? Perdão. Que Deus abençoe muito a sua vida. Meu irmão, quanto mais nós procuramos fazer a vontade do Senhor, mais experiência com Ele nós iremos ter. Mais momentos com Ele você vai ter. Experiências. E é tão bom, é tão gostoso quando você pode ouvir a voz do Senhor. É tão bom quando você sabe que o Senhor está falando no teu coração. É tão bom quando você faz algo e você, puxa vida, foi a direção de Deus. É tão gostoso quando alguém chega para você e fala assim: puxa, irmão, tal dia você falou isso para mim, você foi usado por Deus, porque era aquilo que eu precisava ouvir. Isso por todos nós. Porque às vezes você fala isso para um amigo, para um vizinho, para um parente, para alguém do seu trabalho, e você pode falar do amor de Deus, e aquela pessoa lhe falar assim: olha, aquele dia você foi usado por Deus. E é tão bom a gente saber que Deus, Ele pode nos usar. Nós sabemos que Deus quer nos usar. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Agora depende de nós. Depende de nós. Nós precisamos entender e nos aproximar dEle. Falar: Senhor, usa-me. Usa-me como instrumento nas tuas mãos. Tu és o Deus soberano, Tu és o Deus forte, Tu és o Deus maravilhoso, Tu és o Deus que faz muito mais além daquilo que nós pedimos ou daquilo que nós pensamos. Então Deus coopera em nossas vidas. Deus, Ele quer mudar a nossa história, quer transformar a nossa vida, quer transformar o nosso cativeiro. Às vezes o nosso cativeiro são coisas pequenas que nos apreendem. Cativeiro é algo que te prende longe do Senhor. E às vezes são pequenas coisas que nós precisamos fazer para que nós sejamos libertos. Às vezes é uma mágoa no nosso coração. E às vezes é uma falta de perdão. Eu falei na hora da oferta, na oração do Pai Nosso. Mas a oração do perdão, o Pai Nosso também diz assim: Senhor, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aquele que tem nos ofendido. É uma palavra de perdão, é uma palavra de condenação. Entenda bem isso. Quando eu não perdoo alguém, por
pior que ela tenha feito, quando eu não libero perdão a ela, eu estou dizendo para Deus: Deus, o Senhor não me perdoa, porque eu não perdoei ela. Você consegue entender isso? Quando eu não perdoo os meus pecados, o Senhor não vai perdoar. Porque a oração diz: perdoai as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que tem nos ofendido. E quando eu não perdoo, eu não sou perdoado. Consegue entender? Então não importa se você tem uma mágoa no seu coração, se você tem algum rancor, uma raiz de amargura no seu coração de alguém no passado, há 30 anos atrás, não importa. Ora a Deus para: Senhor, eu quero liberar perdão para tal pessoa, eu quero perdoar, não importa o que ela fez. É você e Deus, para que você seja perdoado, para que você seja abençoado por Deus. Senhor, nós queremos te louvar, nós queremos agradecer a Ti pela Tua graça, pela Tua bondade, agradecer pelo Teu amor, agradecer ao Pai, porque é o Senhor que tem cuidado de nós. Tu és santo, Senhor, Tu és santo, Tu és Senhor. Ó Pai, nós nos rendemos diante de Ti, Senhor, somos gratos a Ti, Senhor. Somos gratos a Ti porque um dia o Senhor decidiu voluntariamente se entregar naquela cruz para morrer por nós, para que nós viéssemos ter vida e vida abundância. Ó Pai, nós reconhecemos a Ti como nosso único Senhor e Salvador. Pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor esteja visitando cada vida, Senhor, cada vida aqui, cada lar aqui representado, aqueles que nos assistem, Senhor, essa palavra chegar, que o Senhor esteja cansando, que o Senhor esteja falando a cada coração. Que haja perdão, ó Pai, que haja libertação, que haja conversões, transformações, restauração, Senhor. Porque Tu és um Deus que faz todas as coisas novas. Tua palavra diz: antes que houvesse o dia eu sou, ninguém há que possa impedir o agir das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Nós não podemos impedir, ninguém pode impedir o Teu agir. Ó Pai, abençoa, Senhor, entra com a provisão necessária. Quando houver necessidades financeiras, que o Senhor esteja atendendo, que o Senhor esteja curando, restaurando ofícios, que o Senhor abençoando, ó Pai, libertando o Senhor de todo o mal, Senhor, que haja libertações, conversões, ó Pai, restauração de lares. Quero colocar diante de Ti a vida do nosso irmão, o pastor Paulo Renato, que está internado lá em São Paulo, Senhor. Uma doença gravíssima, Senhor, do câncer, Senhor, deve passar por outra cirurgia. Meu Senhor, que o Senhor esteja operando, Senhor, que o Senhor esteja curando, que o Senhor esteja restaurando, Senhor, que Tu és poderoso para fazê-lo, Senhor. Tu és Deus, Tu és Senhor. Ó Pai, abençoa a neta da irmã Eliana, Senhor, que está enferma, que o Senhor esteja curando o seu neto, o tio, que o Senhor esteja abençoando. Aqueles que estão enfermos, ó Pai, restaura, abençoa, Pai, o que nós pedimos, Senhor. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. Tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, minha alma tem sede de Ti, Senhor, com júbilo nos lábios, te louvo, ó meu Deus, de Tuas asas, encontro abrigo. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, a minha
Senhor, porque Tu és Deus, Tu és Senhor. Tu és Senhor, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Tu és eterno, Senhor. Tu és um Deus maravilhoso, Senhor. Oh Deus, muito obrigado, Senhor. Glórias rendemos a Ti, Senhor. Glórias ao Teu santo nome, Senhor. Exaltamos a Ti, Senhor. A Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação, Senhor. Exaltamos Teu santo nome, Senhor. Glórias a Ti, Pai. Estenda as Tuas mãos, Senhor, leve esse povo em retorno aos seus lares. Livre de acidentes, livre de sequestro, livre de assalto, Senhor. Ó Pai, que o Senhor esteja, Senhor, guardando, livrando do mal, dando uma semana de vitória. Que o amor de Deus, Pai, a graça amadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre cada um hoje para todos sempre. E todos digam amém, amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus.